Bem, o homem passa a ser o centro do universo. Então, aquela necessidade que sempre houve, né? Que é inerente ao ser humano, de retratar a si mesmo, ela ganha uma força e o momento é apropriado para que esses autos retratos, ou seja, essa visão de si mesmo, possa ser retratada. E não só esse desejo, mas sim porque na época do Renascimento, as famílias burguesas também começam a ter necessidade de tirar, de registrar, eternizar aquelas fotos clássicas que nós conseguimos ver, não é? Aquelas fotografias da esposa sentada, o marido ao lado, os filhos. Então, aquela necessidade de registrar essas pessoas e essas famílias burguesas, entendeu? E o artista também, os artistas, eles tinham uma necessidade de eternizar. Mas vamos deixar bem claro aqui, não é eternizar a sua figura, a figura do artista. Mas sim, eles tinham a necessidade de eternizar a essência. A figura do artista diz respeito à figura física aqui, o físico que ele tem. Agora, eles tinham uma necessidade, o artista sempre teve, sempre terá essa necessidade de registrar, de gravar, de eternizar essa essência. E aí nós nos deparamos com autorretratos como o da figura icônica, não é? De Salvador Dalí. Vamos continuar, porque eu já abri uma aspas bem grande aqui, né? Um parênteses, perdão. Então vamos continuar. Fazer um autorretrato é escolher um modo de dizer algo sobre você mesmo. Assim, não há regras fixas. O que vale é a autoanálise e a criatividade na escolha de uma forma que seja considerada adequada tanto na linguagem como nos materiais e na maneira de compor a obra. Isso fica muito claro e evidente aqui no autorretrato de Salvador Dalí. Como nós sabemos, Salvador Dalí é reconhecidamente um dos mestres do surrealismo. O estilo de vida dele, a maneira como ele vivia, já dizia que ele estava bem na vanguarda mesmo ali do seu tempo. Então, vejam o que eu falei, não é? Ele disse que fazer um autorretrato é escolher um modo de dizer algo sobre você mesmo. Uma pessoa pergunta, como é a Jusileide? Ao invés, não é, de eu descrever por meio da oralidade, ou seja, fazer uma narrativa de quem é a Jusileide, eu tento traduzir a minha essência por meio de uma fotografia do que eu percebo, que sou, quem eu sou. Sou eu olhando para dentro de mim. E aí o que eu vejo, o que eu percebo, eu coloco nesse autorretrato. E deixa claro que não tem regras, mas que você, embora não tenha regras, mas como é a tua essência, como diz respeito ao que tu é, a quem você não pode negar as tuas essências. Por isso que nós vemos aqui Salvador Dalí, que vai beber lá no surrealismo e faz essa figura, como ele mesmo diz aqui, não é essa figura, esse autorretrato mole com toucinhos. O que toucinho está fazendo aqui? É porque o surrealismo é aquela arte que ela lida com aqueles aspectos de uma certa loucura, uma visão de realidade que extrapola a realidade, a própria realidade. A linguagem da fotografia é muito ousada hoje. Nas redes sociais vemos vários exemplos de autorretratos no perfil. Nós vamos deixar isso de lado porque essa parte aqui vai ser a nossa atividade para casa. Mas primeiro eu quero explicar para vocês aqui o que vem a ser esse surrealismo. Porque o Salvador Dalí, ele era mesmo uma figura excêntrica, que usava roupas extremamente extravagantes. Ele era assim um exibicionista, ele era uma pessoa de vanguarda que tinha um estilo libertador. Se você for buscar lá nas redes sociais, buscar assim,
Salvador Dalí, ele saía e usava ternos, ele enchia os ternos com taças. Taças de champanhe, taças de vinho, taças. Aquele bigode dele era uma coisa única. Ele era uma pessoa singular. Então, o Salvador Dalí não poderia fazer um autorretrato convencional, sentadinho, paradinho, olhando. Não. Ele se via daquela forma, ele se enxergava daquela maneira. Ele era conhecido como o mestre da arte surrealista. Seus quadros, como ele mesmo dizia, eram fotografias de sonhos pintados à mão. E aí nós precisamos entender um pouco desse surrealismo, né? O que era que ele propunha, o que era que propunha esse movimento, não é? Surrealista. Ele propunha, assim, a valorização da fantasia, da loucura, a utilização de reações automáticas. Nessas perspectivas, o artista devia se deixar levar pelo impulso, registrar tudo o que lhe tivesse em mente sem se preocupar com a lógica. Surrealismo aqui não tem nada a ver com lógica. Lógica é um universo, surrealismo é outro. É tão tal que as características do surrealismo é um pensamento livre, livre do que? Livre dessas estéticas, ele é espontâneo, influenciado pelas todas as teorias da psicanálise, a criação de uma realidade paralela, ou seja, a criação de cenas irreais. Quem pode imaginar que isso seja o autorretrato de uma pessoa se desmanchando, sendo seguras? Observe que nessa imagem que ele faz dele mesmo, ele se desmancha. A imagem só não se desmancha por inteiro porque ela está suspensa por essa espécie de guincho, como se fosse uma agulha, uma pinça, que prende e que não deixa ele se fragmentar, ele se desfazer, não é? Percebam que na mente de Salvador Dalí, as coisas não eram lógicas. E ele mesmo vai dizer, porque eu trouxe um pensamento propositadamente para a nossa aula, que ele mesmo diz: tudo me altera, mas nada me muda. Oxe, mas alterar é uma transformação. Mas as coisas que o alteram agregam a ele uma transformação, mas não o mudam totalmente. Ele pega, ele pinça, ele traz para ele, agrega um valor novo para ele, mas ele não muda totalmente a sua essência. E foi o que Salvador Dalí fez. E o surrealismo trabalha bem essa parte, não há lógica no surrealismo. Se você for observar, todos os autorretratos que eu mostrei para vocês estabeleciam uma relação próxima do seu autor, do seu pintor, do seu artista. Mas aqui, o que realmente nos lembra, que é marcante aqui no autorretrato de Salvador Dalí, se você observar, é a sobrancelha dele, porque era realmente algo marcante, e o que realmente o eternizou, que foram aqueles bigodes que ele mantinha, que era algo realmente extremamente extravagante, extremamente singular, que já mostravam um pouco do que vinha a ser Salvador Dalí por dentro. É a maneira. Meus amores, aqui eu quero deixar bem claro que nós estamos falando o autorretrato, ele está ligado, ele estabelece uma conexão, um link com a minha essência. E se a minha essência traduz, não é? Se a minha essência é essa exuberância, como de Salvador Dalí, essa extravagância, o autorretrato dele não poderia ser diferente. Não teria como ser diferente. Não teria como ele fazer algo diferente do que está apresentado aqui no autorretrato dele, porque o autorretrato dele é uma cópia fiel dele.
É como ele se sentia, como ele se percebia nesse universo, uma pessoa diferente de tudo e de todos, que tinha uma visão ilógica de uma realidade, que lançava um olhar para a realidade, mas não via da maneira como nós costumamos ver habitualmente. Estamos entendidos no que está tocante ao autorretrato? Consegue me dizer o que é autorretrato? Marca bem tudo isso que eu falei, absorve bem, apreende bem, porque nós vamos usar, porque nós iremos fazer um autorretrato, mas vamos deixar isso para o final. Vamos avançar? Vamos mostrar aqui uma nova linguagem, não é? Uma linguagem que passa mais pelas letras. Vamos entender o que é essa visão do eu por meio dessa arte que usa a poesia, que usa as palavras para dar significado às coisas. Página 55, conexões, arte e língua portuguesa, versos para ver. Vamos entender? Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas. Nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo punjante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, meu canto do norte, guerreiros ouvi. Temos aqui Gonçalves Dias, não é? Juca Pirama. Olha só, aqui ele traduz a essência dele, mas ele já não vai mais usar a tinta, não vai mais usar o pincel, não vai mais usar as telas. Ele está dizendo quem ele é por meio das palavras, por meio da poesia. Ele está colocando a essência dele para fora, não é? Por meio das palavras. Ele está descrevendo quem ele é, mas aí ele já não usa mais como recurso a tinta, o pincel, a tela. Ele vai usar a caneta e o papel. Ele vai romantizar, poetizar essa essência do ser, como ele se vê, como ele se percebe, como ele se encontra nesse mundo. Na arte contemporânea, as linguagens visuais podem estar reunidas em obras que também usam a linguagem verbal. O Alex Fleming fez isso muito bem, é por isso que ele está lá no início do nosso conteúdo, porque ele usa a parte visual, ele trabalha sim a parte visual, a linguagem visual, mas ele agrega naquela linguagem visual a linguagem verbal. É tão tal que as figuras dele, não é as imagens, como nós já sabemos, que está lá na estação de Sumaré, são imagens gigantescas de rostos. Aquelas imagens é retrato ou fotografia? Peguei! Agora respondam. É retrato ou é fotografia? Deixa eu ouvir. Gente, eu tô ouvindo a turma em coro dizendo que é um retrato. Por quê? Porque não basta responder por responder. Tem que saber o porquê. Porquê que mostra, não é? Enquadrou um rosto por inteiro. Então, se apresentasse apenas uma parte dele, ok? Mas como mostra o rosto, é um retrato e não uma fotografia. Vamos lá? Na arte contemporânea, as linguagens visuais podem estar reunidas em obras que também usam a linguagem verbal, como vimos na obra de Alex Fleming. Ele fez, além da instalação na Estação Sumaré, outras obras unindo linguagem visual e linguagem verbal. Lembra-se de que esse artista diz que todo mundo tem uma poesia. Você já pensou sobre isso? Que poema emociona você? Qual poeta escreve textos que têm ligação com a sua vida? Bem, aqui nós vamos dar uma pausa, porque aqui os três últimos parágrafos da página 54. E esses três últimos parágrafos da página 55, nós vamos bater tudo no liquidificador e vamos
traduzir tudo isso na nossa atividade. Vamos bater tudo isso no liquidificador e o resultado final será a atividade que eu vou propor para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Em uma de suas obras, Alex Fleming usou um poema de Gonçalves Dias, poeta importante do romantismo brasileiro, especialmente na forma literária do indianismo. O poema usado foi o primeiro, Juca Pirama, mas a forma que o artista o usou não foi linear. Ele brincou com as palavras do poema sobre a imagem. Compreender o poema na imagem do artista é como tentar decifrar seu autorretrato. Temos poesia em nós, temos mistérios. Aqui é para você ver, não é? Ele fala do quê? Preste atenção que Gonçalves Dias, ele fala de índio, ele fala de selva, ele fala que as pessoas nasceram no norte, a região norte ali onde tem, não é? Ali a mata a Amazônia, tudo, ali é norte, não é? Ele fala, mas ele pegou o poema de Gonçalves Dias e jogou num retrato de uma pessoa que está distante dessa realidade. Ele está brincando aí, como ele diz aqui, ó, sem título, Alex Fleming, imagem do conjunto da série Sumaré. Ele pegou um homem que não pode ser identificado como um índio, que não veio do norte, que não está na selva, não é? Opa! Ele está sim na selva. Mas qual é a selva? A selva de pedra da cidade de São Paulo, onde os guerreiros usam terno e gravata, acordam super cedo, pegam seu ônibus, seu metrô, seu carro próprio, matam seus leões diariamente para poder ter dignidade para viver. São pessoas, são os enfermeiros, são o pessoal da limpeza, são os recepcionistas, são os atendentes nas farmácias, são os vendedores nas lojas, professores, diretores, supervisores, coordenadores, entendeu? Diretores de grandes corporações, presidentes de grandes corporações, entendeu? São pessoas que vivem naquela selva de pedra que é São Paulo. Veja que à medida que a gente vai fazendo uma leitura do que o artista propõe, dá para entender um pouco do que ele é, dá para entender um pouco da essência. Aqui dá para a gente brincar um pouco e até tentar entender como é que é a essência de Alex Fleming, não é? Parece que é uma contradição, mas não há. Se você observar, na visão dele, como ele vê esse universo, como ele vê a cidade de São Paulo, é sim. E São Paulo também tem esse título, também é conhecida dessa forma, como a cidade, não é? Como a selva de pedra. Bem, agora nós chegamos na parte que eu vou amar. Sim, eu vou amar. Eu tô até devendo um e-mail para vocês colocarem as atividades. Eu vou enviar sim. Bem, vocês irão criar um autorretrato de vocês e vão utilizar, lembra que eu falei lá no início, para entender o que é autorretrato, precisaríamos entender o que é retrato, fotografia e as selfies. Pois bem, vou brincar com o que vocês mais gostam. Vamos brincar com o nosso autorretrato, mas não usaremos tinta, pincel, tela, mas vamos usar os nossos smartphones, os nossos iPhones da vida. Tiraremos uma selfie, que é fotografia ou é retrato? Ah, já sabe, não é? Rosto, fotografia. Vai fazer uma selfie. Só que essa selfie será o teu autorretrato. E para isso, no final das aulas, eu vou enviar para vocês uma selfie que eu fiz. É muito simples, mas eu tentei colocar um pouco da minha essência no meu autorretrato. Eu fiz um autorretrato, mas ali eu coloquei um pouco da minha essência, só que eu coloquei a Jusileide nesse momento do isolamento. Eu vou postar lá para vocês, para que vocês entendam. Eu fiz uma selfie, já está pronta. Eu vou enviar para vocês. E vocês irão fazer o autorretrato de vocês, mas vocês vão fazer o autorretrato de vocês
bebendo nas fontes tecnológicas, ou seja, usando o smartphone, os iPhones da vida de vocês, a tecnologia que vocês dispõem, mas irão fazer esse autorretrato e darão para ele uma leveza, uma delicadeza, um romantismo de uma bela poesia. Lembra aqui dos últimos parágrafos de Alex Fleming, o que ele diz? Olha só, o poema usado foi o primeiro Juca Pirama, mas a forma que o artista usou não foi linear, ele brincou com as palavras do poema sobre a imagem. Ou seja, ele não usou o poema tal qual, ele foi brincando com as palavras. Compreender o poema da imagem é como tentar decifrar o autorretrato. Você vai fazer isso. Você vai tirar sua selfie, mas você também vai colocar lá, usando a tecnologia, que eu sei que vocês sabem usar essa tecnologia muito melhor do que eu. Você vai colocar lá o poema. E vocês vão gostar, porque vocês gostam dessa tecnologia toda, não é? Amam os bichinhos de plástico de vocês. Então, você vai tirar a tua selfie do teu rosto, entendeu? Mas você vai colocar a tua essência. Vai estar lá. E qual poema te decifraria? Qual poema traduziria a tua essência, quem tu és? E aí você vai brincar usando essa tecnologia toda de que nós dispomos, não é? Muda, bota na frente, eu não sei como é que funciona, faz um retrato. O meu eu fiz simples, mas tem toda uma significação, tem todo o significado, que depois eu vou passar para vocês. Não vou passar agora, senão eu vou dar o caminho das pedras, e aí vamos buscar, não é? Vamos bater para que a porta se abra. Então você vai tirar a selfie, e você vai escolher um poema. E aí você pode brincar, não tem aquelas fotografias que aparece a pessoa de corpo inteiro, o poema dá a volta no corpo dela, ou então você pode fazer dos teus cabelos um poema, ou então você tira a fotografia e aí você escreve mesmo, e a maneira como você escreve, desenha os teus cabelos e faz um poema. Nossa, aqui eu já estou viajando, se me deixar aqui eu delírio, entendeu? Mas eu vou até postar também um poema que eu fiz em homenagem aos Dia das Mães, que também dá uma ideia. É claro que ali não é um retrato, não é porque não tem um rosto, mas eu vou postar. Além da minha fotografia, eu também vou postar, que é para ajudar a elucidar, esclarecer ainda mais na construção da nossa atividade. Então você vai fazer a tua selfie e você vai utilizar um poema para colocar para fora a tua essência. Olha, esse poema aqui diz exatamente como eu sou por dentro, quem eu realmente sou, a essência da Jusileide. Esse poema aqui diz tudo. Diz como eu sou, eu me identifico com esse poema. Eu me encontro aqui, eu me percebo, eu me identifico, ele me traduz. Ele diz quem eu sou. Então você pega o poema e faz uma brincadeira aí com essa tecnologia toda, não é? Coloca o poema por trás da tua foto, na frente da tua foto, faz como marca d'água, eu não sei, coloca outras estruturas para compor essa tua fotografia. Vocês irão gostar dessa atividade. Eu sei que eu vou postar, viu? Eu tô devendo o e-mail, mas eu vou mandar o e-mailzinho para que vocês postem, tá ok? As fotografias. Meus amores, a aula foi excelente, amei autorretrato, trabalhar com toda essa parte é muito, muito bacana, é bem interessante. O momento é propício, tá ok? Estamos vivendo, assim, um momento bem complexo, difícil, não é? Tá fazendo com que nós nos voltemos para nós mesmos, não é? Para que a gente tenha realmente a coragem de olhar para o espelho, de nos olhar no espelho e ir para além do que os olhos podem ver, não é isso? Então, vamos brincar, né, de nos conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer vocês mesmos e vão ficar assim, ó. Eu não sabia que eu tinha tanto potencial, cara. Eu não sabia que podia fazer tudo isso. Tá demais, eu tô me amando, eu sou assim. Vocês vão gostar, tá ok? Então,
Eu desejo que vocês possam aproveitar, tá? Não briga com esse momento, não fica querendo romper os limites. Não, tenta viver esse momento, vamos viver. Vamos viver esse momento, vamos entender esse momento. Não é o fim do mundo, não, as coisas não vão. Vai tudo voltar. Talvez não volte a ser como era antes, mas vamos sim viver uma vida diferente da que nós estamos vivendo hoje. O sol nasce todos os dias, meus amores. Creiam nisso, tomem posse disso, tá bom? Deixo aqui um abraço muito grande, cheio de saudades e até a nossa próxima aula. Fui!